strong. Boa noite, graça e paz. Graça e paz para os mais antigos, para os mais novos. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Primeiro, é um prazer, um privilégio enorme eu sair da minha casa e vir aqui falar com vocês. Eu não vou pregar, tá? Hoje à noite eu vou testemunhar sobre discipulado. Porque discipulado talvez a gente não tenha uma metodologia, mas o discipulado ele é um testemunho de vida na vida. Mas antes de qualquer coisa eu vou me apresentar. É falta de educação nós chegarmos num lugar e nós não nos apresentarmos. Boa noite, meu nome é Caio. Eu tenho 47 anos. Sou casado, esse ano vai fazer 18 anos com a mulher mais linda do mundo, que por sinal está ali. O nome dela é Juliana e por causa desse relacionamento, esse presente que Deus me deu, eu fui agraciado com 2 heranças. Samuel, de 15 anos, que está ali do lado da mãe. E a Maria Mia, que ela é reflexo da pandemia, chegou, ela tem 3 anos. Não foi feita na pandemia, mas ela foi feita próximo da pandemia para nos dar a possibilidade de enfrentar a pandemia. Porque ela ocupou a nossa mente durante o processo que nós ficamos fechados em casa. Como eu sou um cara, na família Dizascope, eu sou responsável por todo o campus online da família Dizascope. O que é o campus online? É aquilo que nós chamamos de família on. Igreja online. Nossa, Caio, mas igreja online, ela funciona? Ela funciona. Por quê? Porque nós não estamos conectados por causa de uma transmissão. Nós estamos conectados por causa do corpo, o Espírito de Cristo, sobre a face da terra. Então você aí na transmissão, eu sempre falo dessa forma, eu aponto para a câmera dizendo, seja bem-vindo e participe do culto conosco. Nós, como família Dizascope, vocês vão me ver falar nós. Porque não sou eu, é sobre o que uma família está construindo. Nós somos o corpo de Cristo em Bragança Paulista, nós somos parte de quem vocês são. Nós não somos diferente. Não é porque o ministério Dizascope ele é conhecido por causa das transmissões de culto, por causa dos vídeos que o Douglas faz. Não, nós somos nós. Vocês são nós e nós é vocês. Para falar melhor. Então, o que acontece? Hoje, como eu disse, eu vim testemunhar. Só que antes de eu testemunhar, eu queria fazer uma oração. Abençoar vocês, porque eu estou sendo extremamente abençoado. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu sou extremamente grato pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu amor. Derrama sobre nós essa noite espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de quem Cristo é em nós. Revela o Filho de Deus a cada um de nós e que nós possamos essa noite sair aqui mais parecido com quem você é, Jesus. Não por causa de uma palavra que este servo vai dizer, mas por aquilo que o teu Espírito tem feito nas nossas vidas todos os dias. Por isso, Pai, Espírito Santo, você tem total autoridade de agir nesse lugar. Muda a pregação, faz aquilo que você quer fazer, Espírito Santo. Mas que a tua palavra não volte vazia. Em nome de Jesus, amém. Quando a gente fala sobre discipulado, sobre fazer discípulos, vem um texto na cabeça. Talvez vocês não ouviram esse texto aqui hoje, que é Mateus 28, 18. Talvez a pastora Cida não falou sobre Mateus 28, 18 quando ela abriu a conferência. Mateus 28, 18 diz assim, Jesus aproximando-se disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, ou ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou com vocês até o fim dos tempos, algumas traduções, até a consumação dos séculos. Esse é um texto que para nós, como família Dizascope, ele é extremamente importante, porque ele é o texto final das nossas pregações. Qualquer um que sobe e prega
Mateus 28, 18 para acabar. Qualquer reunião que nós temos, Mateus 28, 18 para terminar. Por quê? Porque ela é considerada como uma grande comissão. Ela é uma missão em conjunto, ou seja, é uma missão que não é dada por mim, não é dada pelo Douglas, não é dada pelo Wellington, não é dada pela pastora Cida, não é dada pelo Ronaldo, não é dada pelos seus líderes. Ela é dada por Jesus. Só que nós temos um problema com essa grande comissão, com esse id. Quando nós lemos, nós interpretamos que o id é uma afirmação, é uma ordem. Eu também, durante muito tempo, concordava com isso. Mas, quando nós levamos o id para o grego, ele não é uma afirmação, não é um imperativo. É uma afirmação. Id. Só que nós olhamos ali, ó, id, e fica id na nossa mente. Só que a gente esquece do mais importante, o que vem depois. E o que vem depois? Portanto, façam discípulos. E quem pode fazer discípulo? Só quem é discípulo. Uma pergunta: quem é discípulo de Jesus essa noite? Levanta a mão. Então você tem como uma obrigação? Não, você tem como uma afirmação. Faça discípulos. Faça discípulos, ou melhor, discípulos do Caio. Então quer dizer que eu, Caio, eu me formei, eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Me formei aqui na UNG. Aos 22, saí da faculdade com o canudinho embaixo do braço. Advogado. E trabalhei como advogado até os meus 47 anos. Ou trocando em miúdos, esse ano. Dia 20 de janeiro, Jesus fala para mim: você não é mais advogado. Agora você vai ser vocacionado dentro de uma comunidade. Ou seja, eu deixei de ganhar financeiramente aquilo que eu construí durante 20 e tantos anos para ganhar aquilo que Jesus iria disponibilizar para a minha vida a partir de agora, com um único foco: fazer discípulos. Mas discípulos do Caio? Quem tem discípulo aí? Levanta a mão. Quem tem discípulo? Então eu vou frustrar você. Você não tem discípulo. O discipulado é formar Cristo nas pessoas. Fazer discípulos não é sobre o discípulo que o Caio pode formar. Por quê? Porque o Caio é pecador, ele é mentiroso, ele é idólatra, todo e qualquer tipo de pecado que você pode pensar. Só que a graça de Deus me alcançou. E quando a graça de Deus me alcança, eu sou transformado. Mas automaticamente, nunca mais peca, não. Todos os dias eu ainda peco. A Bíblia fala: mentiroso é aquele que diz que não tem pecado. E sobre esse parâmetro, o meu formar discípulos não é sobre o Caio, porque se o Caio for o teto do discipulado, acabou. Eu vou formar um discípulo doente, eu vou formar um clone perfeito do Caio que talvez vai errar nas mesmas coisas. Eu trouxe minha esposa e meu filho hoje, porque nós temos o costume, como quando nós saímos para pregar na família de Zuscope, nós sempre levamos ou um ou dois discípulos, aqueles que Jesus nos dá para formar. Só que esse tema é extremamente importante e calhou. Por quê? Porque eu fui o primeiro discípulo da minha esposa. Ela apresentou Jesus para mim. E como ela me apresentou Jesus, agora eu tenho a responsabilidade de discipulá-la. E ela me discipula, e olha que o discipulado dela é pesado. E automaticamente eu tenho que trazer o meu maior discípulo, que é o meu filho. Pais, seus verdadeiros discípulos são seus filhos. Pais, não adianta você querer discipular o mundo se a sua casa for perdida. Por quê? Porque a última profecia do Velho Testamento está em Malaquias capítulo 5, quando diz que no fim dos tempos o espírito de Elias voltaria e pais se converteriam aos filhos e os filhos se converteriam aos pais. Ou seja, isso significa que é chegada a hora de uma geração ser formada.
pais e mães discipulando seus filhos com um amor fraternal, mas o amor sacrificial, formando Cristo. Quando eu pedi a apresentação para o Wellington, conte um pouco da história da Boas Novas, ele disse que surgiu através da pastora Cida, trazendo crianças para dentro de casa, para a garagem da casa. Tem um texto que eu gosto muito, que fala a respeito de crianças, que é Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela for moço, ela não desviará dele. Só que nós estamos dando a responsabilidade como pais às escolas discipularem os nossos filhos. E as nossas escolas estão discipulando baseado naquilo que elas podem fazer. Só que eu vejo entre nós crianças, e o lugar delas é dentro de quem nós somos. Andando na vida da igreja, caminhando entre os corredores, ouvindo a palavra, sendo discipulado pelos pais. Porque o ministério com criança não é única e exclusivamente um depósito de crianças que fica no fundo de uma igreja para que os pais prestem atenção. O ministério com crianças é algo sério, é algo profético, porque ela aponta o destino e a direção de uma nova geração. Então, quando você levar a sua criança para o ministério da igreja, o ministério que cuida das crianças, profetize sobre aquele lugar. Espírito Santo, toca na vida, não das professoras, mas das discipuladoras, das pastoras dos nossos filhos, para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Porque eu ainda acredito que uma geração de crianças vão se levantar nas escolas e elas vão expulsar demônios de professores que ensinam ideologias que não são do Senhor. Eu creio nisso. E eu declaro sobre a vida da minha filha todos os dias no secreto. Senhor, levanta a minha pequena. Minha pequena, se estivesse aqui, ela já estaria aqui no meio da igreja, na dança profética dela. É doidinha, doidinha, doidinha. Minha filha é uma benção. Literalmente, a minha filha, ela tem um dom profético, uma intimidade com Jesus que é fora do normal. E tudo isso começou aonde? Dentro de casa. Talvez vendo a mãe, vendo o irmão, vendo o pai. Pais, se você quer que seus filhos sejam homens e mulheres de oração, quanto tempo você ora na frente deles? Se você quer que seu filho e sua filha leiam a Bíblia, pais, quanto tempo você lê a Bíblia na frente deles? Criança vê, criança faz. É uma esponja. Então, por isso, invista tempo. Criança não é gastar tempo. Criança não dá trabalho, criança dá fruto. Criança dá fruto. Mas vamos sobre discipulado. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, depois da introdução, agora eu vou para a pregação. Efésios, capítulo 4, a partir do verso 7. Mas, o que nós viemos fazer aqui hoje? Talvez a grande maioria, desde a 12:30, 15 para uma hora até agora. Nós viemos numa conferência. E o que é uma conferência? Uma conferência é um tempo onde homens vêm pregar? Não. Uma conferência é um lugar onde a igreja vem conferir profeticamente o que cada um tem ouvido do Senhor. Ou seja, todos aqueles que vieram antes de mim, nós conferimos o que o Senhor tem revelado no coração deles. Ou seja, igreja. Pedi para vocês abrirem Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Mas em Efésios 3, a Bíblia fala que a igreja é o mistério de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Você é a igreja? Você é a multiforme sabedoria de Deus. E nós, como igreja de Cristo, nós somos totalmente diferentes. Cada um que subiu aqui tem o seu estilo de pregar. Nós temos entre nós pregadores que vão mais para o lado mestral,
porque eles têm o dom mestral. Nós temos aqueles que são mais evangelísticos, porque ele tem um coração ao qual o evangelizar, ganhar almas para Jesus, faz parte do contexto. Mas nós temos também aquele pastor, a pregação pastoral, que ama todo mundo, só love, mas nós também temos a pregação do profeta, que ele chega e desce o cajado. Ai! Mas por que eu estou falando isso? Porque um bom discipulador é aquele que identifica dentro do processo do discipulado o dom de cada um. Você tem um dom. Se alguém disser o contrário, é mentira. Cada um de nós recebeu um dom do próprio Jesus. A Bíblia afirma isso. Vamos ler o que a Bíblia diz a respeito disso. Efésios capítulo 4, verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê, Caio? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até aqui. Pergunta: todos nós chegamos à unidade da fé? O corpo de Cristo sobre a face da terra chegou à medida da unidade da fé? Todos nós temos a mesma fé? Não. Infelizmente não. A Bíblia fala que existem dois tipos de filhos. Filhos do mesmo Pai. Filhos de Deus. Filho maduro, que a Bíblia chama no grego de huios, e o filho imaturo, que a Bíblia chama de teknon. Só que a Bíblia também fala que o filho imaturo nada é diferente de um escravo. Por quê? Porque o filho imaturo, sendo herdeiro, ele não pode tomar posse da sua herança. Não vou perguntar quem é maduro, não vou perguntar quem é imaturo. Como eu falo para os adolescentes, não se exponha, mas reflita. Reflita dentro do processo. Maturidade e tolice. Maturidade e tolice. A Bíblia fala, nós acabamos de ler sobre dons. Nós temos entre nós algum apóstolo? Temos. Apóstolo, pastor, mestre, não é um encargo, não é um cargo. É um dom de Jesus. O ministério é algo relevante na nossa vida, sim, mas ele não é o principal da nossa vida. Porque eu posso ter o dom de Jesus como apóstolo na minha casa. Quem é o apóstolo? O apóstolo é aquele que é o desbravador, aquele que vai e dá destino para as coisas. O mestre, quem é? É aquele que gosta de ensinar. Você conhece alguém que gosta de sentar numa rodinha e ensinar as pessoas? O profeta é aquele que nada passa pelos seus olhos que não seja justiça. É o famoso justiceiro. Aquele que traz alinhamento.
O pastor é aquele que parece uma galinha, que é todo mundo debaixo das asas, que nem os seus pintinhos. Não, 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 não vai embora, fica aqui comigo. Não, não. E o evangelista que é aquele que fala pelos cotovelos. Às vezes você fala, para de falar. Fica quieto. Só que existe um livro que chama 5Q, em inglês, 5Q, de um autor que chama Alan Hirsch. Ele fala que os 5 ministérios de Efésios 4, ele está presente dentro da sociedade, porque é um dom de Jesus, mesmo para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Vamos pensar. Um apóstolo. Quem é um apóstolo na nossa sociedade? É um empreendedor, um empresário, que tem uma visão, ideias, criatividade, sempre para frente, começando algo novo, dando destino para as coisas. Quem é um profeta? Profeta é aquele que é o justiceiro, aquele que traz alinhamento, aquele que tem a ver com o encargo de justiça. Um advogado, um policial, um bombeiro que justiça, um mestre, esse tá fácil. Esse é o famoso professor que dedica a sua vida a ensinar as pessoas, nosso amigo. Mas nós temos o pastor. Quem é o pastor? Aquele que ama o cuidado. Conhece alguém, alguma profissão que ama cuidar? Médico, enfermeiro, tudo nessa parte que é cuidado. O evangelista. O evangelista. Vendedor. Vende até, convence você a comprar. Você conhece alguém que convence você a comprar alguma coisa que você não vai precisar e que talvez você nunca vai usar? Então, esse é o evangelista. Mas por que eu estou falando isso? Porque um bom discipulador, ele tem que trazer para perto pessoas totalmente diferentes do que ele é. Vamos pensar o porquê. Imagine uma comunidade, imagine uma igreja onde só tem apóstolo. Só vai, envia, não tem ninguém sentado no banco. Cada semana está começando alguma coisa nova. Imagine uma comunidade onde a liderança máxima é o profeta. É só o Shaba. É só rodopiar no manto. É só fogo que cai, mas não tem palavra. Não tem doutrina. Uma comunidade, uma família, uma igreja que só tem mestre. Você entra dentro de uma geladeira. Você sente até frio quando você entra dentro da igreja. Porque o conteúdo bíblico, a profundidade é muito grande. E uma igreja onde a liderança é só de evangelistas. Ela não tem... Atrás do púlpito tem uma porta. A pessoa entra e passa. A pessoa entra e passa. Por quê? Porque ela não fica. Vocês conseguem entender o lugar que eu quero chegar? Se nós temos como centro da igreja Cristo Jesus, aquele que distribuiu dons aos homens, e ele distribuiu quem ele é. Jesus foi o apóstolo dos apóstolos, o mestre dos mestres, o bom pastor, aquele que evangelizou, e o profeta, ao qual a mulher samaritana disse: veja o que és profeta. Não sei se vocês sabem, mas quando em João 4, que é a passagem da mulher samaritana, ela fala: veja o que és profeta. Samaritano nunca acreditou em profeta. Ela declara: tu és o Messias esperado. Ela declara, ela afirma, porque Jesus usa todo o seu amor sobre a vida dela. Então, uma igreja bíblica, ela tem que ser fundamentada e girar em cima, dentro dos 5 ministérios.
Problema para vocês. Agora vocês vão ter que pensar. Como é que faz? O porquê? Porque nós temos que trazer para perto de nós pessoas que sejam totalmente diferentes. O porquê? Porque existe apenas um cabeça e os demais é corpo. Ou seja, quando nós colocamos o cabeça como sendo Cristo e o corpo gira em volta, um discipula o outro. Como eu disse, é um testemunho. E os nossos processos de discipulado na família Dizascope, nós não costumamos fazer um discipulado 1 a 1. Ou um discipulado hora marcada. Tal hora você vai estar naquele lugar, eu vou sentar numa mesa, você vai sentar do outro lado e vamos abrir uma Bíblia e nós vamos ler a Bíblia. Não, isso não é discipulado. Isso é teologia. Isso é ensino bíblico. Discipulado é vida na vida. Eu vou gastar a minha vida com aquela pessoa e aquela pessoa vai gastar a vida comigo. Um grande exemplo, vou roubar o exemplo do pastor Abe Uber. Purê de batata. Como assim, Caio? O que o purê de batata tem a ver com discipulado? Tudo, uai. Quando nós vamos fazer um purê de batata, as mulheres podem ajudar, tá? Se eu tiver errado, me perdoe, eu sou péssimo na cozinha. Minha esposa ora todo dia para que eu me converta nessa área, mas não há jeito. Um purê de batata, nós pegamos as batatas de forma individual. Pegamos as batatas, 5, 10, depende da quantidade de purê. E qual é o processo? Nós pegamos as batatas, separamos as batatas. Nós lavamos as batatas, água fervendo, mergulha as batatas dentro da água. Põe um salzinho para dar tempero ali, para dar um gostinho. E após a batata ferver, o que nós fazemos? Nós descascamos. Nós começamos um processo do quê? Daquilo que nós chamamos na família Dizascope o ministério da faquinha. Nós começamos a descascar o indivíduo, tirar toda a sua impureza e mostrar a sua essência. Mostrar quem aquela pessoa é de verdade. Quando você olha para uma batata para o lado de fora, às vezes ela está bonita por fora, mas quando você abre ela dentro, ela está o quê? Tem uma marca desse tamanho de podridão na batata que você tem que dar aquele taio, vai metade da batata fora. É verdade ou é mentira? Mas a gente pega a batata e a gente corta aquilo que não presta da batata. Aí o que a gente faz? Amassa a batata. Põe o leitinho para dar uma liga e plá, 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 plá. Amassamos todas as batatas, juntamos tudo dentro de uma panela só. Agora a minha pergunta, separa elas de novo. Discipulado é isso. Você se une tanto a quem faz parte daquilo que você está construindo junto, que você não sabe quem é você e quem é ele. Às vezes eu olho para o Samuel, as pessoas chamam no meu filho, eles me chamam, falam Samuel para mim, Caio para ele. E o mais legal de tudo é que quando nós vamos pregar fora, todo mundo fala, vocês falam a mesma coisa, vocês pregam todos iguais. Não é que nós pregamos todos iguais. É porque quando a comunidade Boas Novas convidou o Caio, não é o Caio que veio. A família Dizascope veio. Ou seja, vocês estão vendo aqui Douglas Gonçalves na frente de vocês. Vocês estão vendo Valéria Gonçalves e toda a liderança e todo o corpo da família Dizascope aqui. Porque nós somos um. E nós estamos fundamentando isso no que as Escrituras dizem. João capítulo 17, a oração sacerdotal. Ele diz, Pai, eu peço para que eles sejam um como eu sou um com você. E quando eles forem um, o mundo vai perceber que o Senhor me enviou, que eu sou aquele que foi enviado. Minha pergunta, você é um com alguém do corpo de Cristo? Ou você é um só com quem está aqui dentro? Tem alguma igreja próxima de você? Seja um com eles também. Seja um com eles. Porque quando Jesus voltar, e ele em breve virá, ele não vai vir buscar uma placa. Ele vai vir buscar um povo.
Como o Ronaldo disse, ele gosta de filme. Eu também gosto de filme. O senhor fala comigo muito em filme. E eu assistindo Thor Ragnarok. Alguém já assistiu Thor Ragnarok? Se não assistiu, assista, porque ali tem... Acho que o autor da Marvel estava lendo a Bíblia quando ele estava fazendo os filmes. Na última cena do Thor Ragnarok, quando Asgard estava sendo destruída pela irmã capeta, demônio do Thor, e destruição total, e o Thor triste porque a Asgard estava sendo destruída, vem um profeta chamado Raiden, que olha, ele diz assim, Asgard não é um lugar, Asgard é onde o povo está. Ou seja, a igreja não é onde esse prédio está. A igreja é onde o povo se reúne. Se a igreja se reunir na praça, ali é a igreja. O prédio, ele é feito de... online, desculpa um minuto, eu vou sair do foco. O prédio, a igreja não é isso aqui, ó. A igreja é isso aqui, ó. A igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Se você pertence à família de Deus, você é a igreja. E esse é o contexto poderoso sobre discipulado. E a partir desse contexto, nós começamos a conversar a respeito do que é formar discípulos. Formar discípulos é olhar para a pessoa que está na sua frente e ver o próprio Cristo. Tem todos os evangelhos, tirando um evangelho, quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, quando ele chama Mateus, 3 evangelhos não falam Mateus, falam Levi, que era o nome de Levi, era o nome dele. Identifica ele como Levi, um coletor de impostos, um traidor do seu povo. Mas quando o próprio Mateus fala de Mateus, ele fala assim, quando Jesus viu Mateus, ou seja, Jesus não olha a condição atual do que você é. Jesus olha a condição de quem você vai se tornar nele. Quem você é em Cristo. Talvez você pode falar, cara, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Realmente, por você, você não é nada. Realmente, por mim, eu não sou nada. Mas quando nós estamos enxertados nele, a Bíblia fala que nós somos um povo que está assentado com ele nas regiões celestiais, muito acima de principados e potestades. Só que eu tenho uma pergunta para falar, ou melhor, uma pergunta para fazer, pergunta não se fala, pergunta se faz. A Bíblia fala que Jesus está sentado aonde? À destra de Deus. Você, como igreja em Cristo, está sentado do lado do seu Pai. Então, por que você fica mendigando pão? Porque você fica sofrendo por aquilo que você vai comer amanhã. A Bíblia fala em Mateus 6 que busca primeiro o reino de Deus e todas as suas justiças, e todas estas coisas serão acrescentadas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque quando nós começamos a olhar o processo daqueles que passaram por Jesus, ele deu a oportunidade para muitos caminhar com ele. E muitos falaram, não, Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Não, eu comprei uns boizinhos, deixa eu cuidar dele. Não, eu sou muito novo, deixa eu aproveitar a vida. Não, eu acabei de me formar na faculdade. Que história de Jesus o quê? Uma hora ou outra eu volto. Lembra quando eu comecei falando a respeito do texto que vocês não viram hoje, que é Mateus 28:18? Indo é a palavra correta na tradução grega. Indo, façam discípulos. E não ide. Indo, o que significa indo? Indo jogar bola, eu faço discípulos. Indo na faculdade, eu faço discípulos. Indo trabalhar, eu faço discípulos. Indo lavar louça, eu faço discípulo. Apóstolo Paulo fala, quer comais, quer bebais, lavais louça, façais para a glória de Deus.
Mulheres, lavem louça como que fosse a louça que acabou de servir o Senhor na mesa dele. Quando você olha por um texto desse e o nosso lado pecaminoso diz, você não tem esse dom, mentira. Uma das maiores e importantes tarefas é cuidar de um lar. Uma das maiores tarefas e mais importantes na vida de uma igreja é aquelas que cuidam das suas casas com zelo. Porque naquele lugar são formados flechas na mão do valente. Então não pense que só porque talvez você não faça parte de um ministério de louvor, ou ministério da pregação, ou seja lá o que for, você não é parte importante. Sem você, sem as suas mãos, não há ordem dentro de uma casa. Então faça discípulos, ensine as suas filhas a lavar a melhor louça que é possível. Ah, mas e os filhos também? Não é só para as mulheres não, varão, aprende a lavar a louça também. Então, Deus está falando comigo também. Já viu o olho da profeta ali. Por que eu estou falando isso? Porque por muitas e muitas vezes, como corpo de Cristo, nós nos desdenhamos a respeito de quem nós somos. Discipulado, como eu disse, é vida na vida. Quem gosta de tomar café? Acabaram de perguntar, mas estou perguntando. Café é o melhor momento de um discipulado. As mulheres mais velhas, chamem as mais novas. Ensinem a fazer um belo de um bolo. Ensinem a respeito do que deve ser feito numa casa. Se você é uma profissional, glória a Deus por isso. Ensine-a também como deve se portar uma mulher do Senhor na sociedade, fora de casa. As mulheres alcançaram lugares espetaculares. Ouso dizer não, com toda certeza digo, as mulheres são muito melhores do que os homens. Só que o Senhor deu uma incumbência para os homens. Governo. Isso não significa que o homem é melhor que a mulher, não. O homem aguenta mais porrada. O homem aguenta. Não, depende. O homem, quando fica doente, é aquele pior de todos. Vou dar um exemplo para poder exemplificar, para eu me corrigir. Não, primeiro de tudo, homens de verdade aguentam mais. Sabe o porquê? Porque hoje nós estamos vendo uma sociedade sendo forjada por homens fracos. Homens que não vou falar o que eu pensei. Mas homens que não honram o atributo que Deus deu para eles. Sabe por quê? Porque um homem de verdade é aquele que ele tem como exemplo o próprio Senhor Jesus. Capítulo 5 de Efésios fala a respeito de quem é o homem de verdade. É aquele que dá a vida pela sua esposa. É aquele que ama a sua esposa. Só que a verdade para as esposas não é sobre amar, mas é sobre honrar. Porque ela é tão amada que ela acaba escorrendo honra sobre a vida dele. Infelizmente, numa sociedade onde nós vivemos hoje, não existem mais homens nesse formato. Talvez seja por esse motivo que nós estamos vendo uma geração extremamente fraca, uma geração que não tem valores judaico-cristãos, uma sociedade onde aquilo que o apóstolo Paulo diz está sendo levado por vento de doutrinas. Como eu disse, meu filho tem 15 anos. E quando o professor Ronaldo falava a respeito de fortalecer por ser cristão, meu filho passa por perseguições, né, no colégio dele. Por ele estar firmado na fé. E eu falo para ele, alegrai-vos, mais uma vez digo, alegrai-vos, seja alegre.
E eu falo para ele, não é você que eles estão perseguindo, é o próprio Senhor. Então deixa que o problema não vai... Você não tem que ser a vingança. No momento certo, o Senhor será a própria vingança. Mas vamos lá. Discipulado não é fazer. Discipulado é formar. Você não faz alguém, você forma. E para formar dá uma dor de cabeça que você nem imagina. Porque como eu falei a respeito de Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho e não ensina a criança o caminho. Porque eu posso falar, filho, o caminho é aquele ali, vai lá. Mas quando eu falo, filho, vamos no caminho, eu pego ele pelas mãos e caminho com ele. Isso gera para mim desconforto. Porque qual é o homem que não gosta de chegar depois do trabalho, pegar o seu controle remoto, que é um aparelho de poder na mão do homem quando chega em casa? Porque nós temos o comando da televisão e a plá, 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 enquanto a criançada está pegando fogo na sala. Mas como faz quando uma criança de 3 anos, uma menina, chega e está na frase de desfraude e fala, papai, xixi, e está passando o jogo do seu time? Vamos lá, filha. Daqui a pouco ela passa 5 minutos e fala, papai, xixi. E você assiste o jogo de 5 em 5 minutos. Daqui a pouco você volta, no meio do caminho ela não inventa só de fazer xixi, ela faz o número 2 também. Aí você fica lá mais um pouco. E você perde todo o primeiro tempo. Por que eu estou falando isso? Para que formar dá trabalho. Formar dá trabalho. Só que no processo do formar existe uma outra palavra na sequência que é siga-me. Quem você forma acaba te seguindo. Seguindo os seus bons exemplos e os seus maus exemplos também. O que você tem dado de exemplo para aqueles que você está formando? Qual o exemplo? Enquanto você pensa, eu vou tomar um copo d'água. Mais legal é quando você começa a identificar naqueles que você está formando e eles estão te seguindo, eles começam a parecer muito com quem você é. Aí é a hora que nós falamos, Caio, nós acertamos? Não. 0 placar, começa tudo de novo. Porque se ele for parecido com você, ele está na roça, como eu disse. Começa o processo de novo. O exemplo da vida daqueles que nos seguem não é quem eu sou, mas quem Cristo é na minha vida. Só que nesse processo de formar e a pessoa te seguir, um bom discipulador é aquele que faz perguntas. Fazer perguntas. Discipular não é ter respostas certas. Discipular é fazer as perguntas corretas. Dá um exemplo, Caio. Uma pergunta para vocês. Quando um ovo quebra, ele quebra... Nós nos preocupamos se ele quebra de fora para dentro ou de dentro para fora. Quando um ovo quebra de dentro para fora, é vida. Quando um ovo quebra de fora para dentro, é morte. Quando nós fazemos perguntas certas, nós geramos vida, porque o ovo quebra de dentro para fora. Agora, quando eu simplesmente só quero resposta, eu faço, exijo,
Eu não ensino o discípulo ao qual Jesus me deu a pensar. Discipulado não é um comando. Faz que eu estou mandando. Não. Faz porque eu estou fazendo. Me ajuda no processo. Eu sempre gosto de uma questão quando nós falamos a respeito de discipulado. Por quê? Porque nós sempre nos preocupamos, né? O que é discipulado? Mas nós temos que parar para pensar sobre o que não é discipulado. O que não é discipulado? Discipulado não é terapia, aonde você ouve 1 hora o choramingar de alguém e você dá uma palavra de consolo. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Discipulado não é apenas uma amizade. Discipulado não é um método de crescimento de igreja. Não é. Se as lideranças da igreja usam discipulado como método de crescimento, tem uma triste notícia: não vai crescer. Sabe sabe aquele bolo que você coloca no forno e você fica abrindo assim, ó? E daqui a pouco ele... Então, esse é o maior exemplo do que o discipulado não é. Não é método de crescimento de igreja. Discipulado não é autoritarismo. E muito menos uma aula. Então, o que o discipulado é? Vida na vida. Vida na vida. E sobre vida na vida, para que eu possa correr para o final, que o tempo é curto, a Bíblia mesmo fala que o tempo é curto. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Último texto. João, capítulo 11. João capítulo 11 fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Um contexto rápido. Lázaro era um amigo de Jesus. Jesus estava numa outra cidade e ele recebe uma notícia onde o seu amigo estava doente. E uma doença grave, de morte. E quando ele chega até esse lugar, ele fala para os discípulos: não é uma doença para a morte. Então não precisa ir, não. Nós precisamos ir, porque a glória de Deus vai ser manifestada naquele lugar. E Jesus parte. Só que ele chega 4 dias depois da morte de Lázaro. Na cultura judaica, alguém que morre, passa para o mundo dos mortos, depois do 4º dia, é impossível ele retornar do Hades, do mundo dos mortos. É impossível na cultura da cultura judaica. Só que eles não estavam falando com qualquer um, né? Estavam falando com Jesus. Aí chega uma das irmãs de Lázaro e diz: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não se preocupa. Ele vai ressuscitar. Abre parênteses. Ela diz: não, eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Fecha parênteses. Eles já sabiam a respeito da ressurreição do último dia, onde todos aqueles que confiam no Senhor, fazem parte do corpo de Cristo, ressuscitarão. E num piscar de olhos serão transformados. Não vou continuar, porque talvez você não concorde com a minha visão escatológica, então para a gente não arrumar encrenca, eu paro por aqui nessa parte. Mas a continuidade, Jesus fala: ei, para os discípulos, tira a pedra. Foram lá e tiraram a pedra. Pergunta:
não era qualquer um, era Jesus. Se ele tivesse feito assim a pedra teria rolado. Pense sobre isso. Segundo, Jesus fala o quê? Lázaro, sai para fora. Por que ele fala Lázaro? Porque se ele falar morto, o cemitério inteiro levanta. Já pensou o caos que ia ser? Morto, sai para fora. Todo mundo levanta, porque aquilo era um cemitério. Mas Jesus, ele tinha algo particular com Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro se levanta. Ei, 4 dias o cara morto. 4 dias. 4 dias. Sabe o que acontece com 4 dias? Não existe mais coagulação sanguínea. O sangue virou pó. Os órgãos já estão totalmente consumidos pela morte. E a Bíblia não fala que 2 horas depois, 1 hora depois, a Bíblia fala que instantaneamente Lázaro se levanta. Só que eu quero que vocês prestem atenção do verso 43 para o verso 44. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Quando a pedra do meu túmulo foi tirada, eu tinha 28 anos de vida. E quando, por meio da vida da minha primeira discipuladora, minha esposa, eu vi a voz de Jesus dizendo: Caio, sai para fora. Exatamente. Eu parei na porta do túmulo, só que eu estava envolto nas minhas mortalhas. Os meus olhos vendados, as minhas mãos vendadas e os meus pés vendados. Ou seja, pegue um tecido e ponha na sua face. Você consegue até ver um vulto na sua frente. Só que você não vê com nitidão quem está diante de você. O papel do discipulador é: fulano de tal, vem para fora. Representando Jesus. Mas, ao mesmo tempo, é aquele que Jesus fala: vai lá, tira as ataduras e deixe ir. Você como discipulador, você como indo, fazendo discípulos, tire as ataduras daqueles que você trouxe da vida para a morte. Faça isso. Não permita que muitas pessoas conheçam somente a voz de Jesus, mas não conhecem ver a face de quem Ele é. Infelizmente, nós temos muitos dos nossos irmãos cegos, ouvindo um Jesus e não o conhecendo. E para encerrar, eu sempre encerro as minhas ministrações, os meus testemunhos, com um texto que está em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Vocês, em casa, depois leem ele todo. Parábola das 10 virgens. A Bíblia diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que estavam esperando o noivo chegar. Porém, o noivo demorou para chegar. Só que 5 delas eram prudentes, porque elas tinham, além do óleo na sua candeia, elas carregavam uma botija de azeite. E 5 eram imprudentes, porque elas não tinham esse óleo sobressalente. E como o noivo estava demorando, elas adormeceram. Elas adormeceram. Só que num determinado momento, próximo da meia-noite, ouve-se uma voz: acordem, eis o noivo vem, saiam ao encontro dele. E elas acordaram e saíram. Porém, as 5 imprudentes perguntaram para as 5 prudentes: nós não temos azeite para a jornada, dá um pouco para nós. E as prudentes disseram: não, vão comprar com aqueles que vendem. O noivo chegou,
as prudentes entraram na festa do casamento. Um tempo depois, as imprudentes chegaram, bateram na porta. A porta foi aberta. Quem abre a porta? O próprio noivo. Senhor, deixe-nos entrar. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. O detalhe mais importante: elas nunca deixaram de ser virgens. Elas não perderam a sua pureza. Mas a Bíblia fala no Salmo 109, 159, se eu não me engano, agora deu um tchutchu, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. As virgens imprudentes, não tinham seus rostos iluminados pela palavra, por isso elas não foram reconhecidas pelo seu Senhor. Eu encerro aqui dizendo que o verdadeiro discipulado é quando de tanto você prepara azeite, que você derrama azeite na vida daquele que você tem discipulado. Ao ponto que o seu rosto é tão iluminado que ilumina o dele também, e você gera nele uma fome, uma sede de também preparar azeite. Essa é uma mensagem para os últimos dias. Essa é uma mensagem porque o tempo está próximo. Quando eu comecei falando a respeito dos dons que cada um tem, o Senhor me deu um dom profético para que eu pudesse, de uma certa forma, ajudar a trazer alinhamento sobre a igreja. E o que eu quero deixar aqui para vocês é que vocês sejam uma comunidade de virgens prudentes. Uma comunidade que tem o zelo pela palavra. Uma comunidade que prepara o azeite. Que vocês venham no culto de domingo não para aprender, mas para oferecer, porque o culto começa em casa. O azeite é preparado todos os dias no meu tempo de devocional. Eu busco o Senhor não na igreja, mas eu busco o Senhor na minha casa. E eu encerro deixando para vocês aquilo que nós temos como família de Ziscope. Nós temos fundamentado sobre a nossa comunidade 3 pilares: discipulado, sala de oração e DNA. Discipulado, nós temos vida na vida. Não faço nada sozinho. Absolutamente nada. DNA, porque nós temos o DNA como nossa reunião principal, porque o DNA é a igreja na casa. E a sala de oração, porque é quando nós ministramos a uma única pessoa, aquele que é digno de receber o nosso culto. Assim como o salmista diz, Davi fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Deus e contemplar a sua beleza. Que isso seja o fundamento de vocês também. Eu quero orar por vocês, se você puder ficar de pé. Be strong. Be strong.